Com certeza você já sentiu alguma dor no corpo. Pode ser nas pernas, braços e pescoço. Às vezes pode até ser normal, de um esforço a mais que o seu corpo está acostumado. Mas se essas dores forem frequentes e com fadiga, você deve ficar atento, porque pode ser uma fibromialgia. Vamos ver a reportagem. Uma doença com diagnóstico difícil. A primeira dor que eu senti era mais na cabeça, de dor de cabeça. E inclusive eu fui ao neurologista e entrei de licença como sendo uma enxaqueca crônica. Foi em 2015 que Elizabeth finalmente descobriu o que realmente tinha depois de sentir muitas dores pelo corpo. O diagnóstico de fibromialgia mudou a rotina da vida da advogada. Muda tudo, a sua atividade, Eu tenho ansiedade, crise de ansiedade, às vezes, por coisas tão pequenas que eu não tinha antes. E você vai se moldando àquela nova vida que você vai ter. Fibromialgia caracteriza-se por dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma patologia relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e atinge em 90% dos casos mulheres entre 35 e 50 anos, mas também pode ocorrer em crianças, adolescentes e idosos. Os principais sintomas são dor generalizada, fadiga, falta de disposição, alterações do sono, dores de cabeça, distúrbios emocionais e psicológicos. A dor da fibromialgia pode ser intensa e impactante. Entretanto, não provoca inflamações e nem deformações físicas. Mas a dor pode ser confundida com outras doenças reumatológicas. Por isso, a dificuldade no diagnóstico. O tratamento da enfermidade exige cuidados multidisciplinares e inclui o uso de analgésicos e anti-inflamatórios associados a antidepressivos, atividade física regular ajuda contra as dores da fibromialgia, além do acompanhamento psicológico e emocional, massagens e acupuntura. Uma das alternativas são estimular o exercício, né? Então, a gente procurar estimular o paciente a fazer exercícios de forma suave, alguns alongamentos, tá? Porque ele ainda não está numa situação a receber tanto estímulo assim, tá? De exercícios mais intensos. Com o tratamento adequado, o paciente pode ter uma vida normal. Vai ter esses momentos que ele vai ter essa exacerbação de sintomas, a gente precisa controlar esses sintomas, aí à medida do possível ele voltar à vida normal, tá? A fazer suas atividades normais. Com a doença, Elizabeth passou a cuidar mais do corpo, voltou a praticar atividade física e corre quase todos os dias. Faço bastante atividade física quando consigo fazer e isso vai me ajudando, mas eu sei que eu tenho os meus limites. Bom, aqui no estúdio a gente fala um pouco mais sobre esse tema conversando com a médica reumatologista Joelma Moreira. Doutora Joelma, bom dia para a senhora. Bom dia. Bom, primeiro saber o que causa isso e existe algum público que é predisposto a desenvolver a fibromialgia? Sim, a fibromialgia, por definição, é uma síndrome de dor muscular difusa, crônica, né? A gente define como dor muscular constante, com mais de 3 meses de duração. Geralmente são vários pontos musculares, não é só num ponto, porque dormiu mal, porque estava numa má posição, são vários pontos musculares no corpo e um quadro crônico. Geralmente atinge mais mulheres nessa faixa etária de 30 a 50 anos. Então, são mulheres que a gente fala que são mulheres que estão na fase produtiva da vida, né? São mulheres que trabalham, que precisam produzir e essas dores, às vezes, são incapacitantes, né? Dificultam muito o hábito de vida da pessoa. Qual é o fator desencadeador de uma crise? Geralmente, a fibromialgia está associado a distúrbios de insônia, estresse emocional e sedentarismo, né? A gente fala que é a tríade que provoca mais dor. A falta de condicionamento físico, o sono ou insônia, ou sono não reparador, porque às vezes a pessoa dorme, mas não é aquele sono que repara o músculo, não né? Descansa. Então, a gente fala sono não reparador, o sedentarismo e muitos falam associação com estresse emocional.
Doutora, pode soar contraditório para algumas pessoas. Tem gente que sofre sobremaneira com a fibromialgia ao ponto de incapacitar para atividades do dia a dia. E como inserir uma rotina de exercícios físicos em uma pessoa que tem que também aprender a conviver com a dor? A fibromialgia, por definição, ela não tem um dano articular e nem ósseo, é uma dor muscular. Então, é sabido, né, que o tratamento envolve exercício físico, inclusive exercício físico aeróbico, de fortalecimento muscular e alongamento. Então, a gente faz a associação de medicamentos, naquela fase pior, mais crítica, de analgésicos, relaxantes musculares, às vezes entra neuromoduladores, como antidepressivo, dependendo também de como é o sono da pessoa, para dar aquela relaxada inicial no músculo, melhorar a dor e começar um treinamento de exercício. Agora, isso precisa ser muito bem assistido, tanto pelo médico reumatologista como pelo educador físico. Normalmente, a gente tem que fazer esse treino combinado. Essa equipe tem que se comunicar. Essa equipe tem que se comunicar, porque realmente não dá para você mandar para iniciar exercício físico uma pessoa que está com muita dor, né? Então, tem que ter primeiro um tratamento clínico com medicamento, fisioterápico. Entra também a equipe de psicologia para fazer um tratamento psicológico, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente faz o tratamento medicamentoso, fisioterápico, com psicologia, para o paciente tem que ter a consciência da doença e tem que entender que isso vai envolver um condicionamento físico e associa também com o educador físico para fazer esse treino, que tem que ser uma coisa personalizada, realmente. Não dá para ser muito solto, tem que ser bem personalizado. Tem cura? Tem um grande índice de controle, né? Na verdade, a doença ela não causa um dano com deformidades, com alterações articulares, né? Então, a pessoa tem uma grande chance de ficar bem, né? Se ela conseguir condicionar o corpo, se ela conseguir fazer esse trabalho todo de tratamento clínico e físico. Significa dizer que a pessoa com fibromialgia jamais poderá aderir a esportes de impacto? Ela pode. Ela pode fazer esporte de impacto, sim. Se ela estiver bem condicionada e tiver com um quadro melhor de dor, ela pode fazer o esporte. Na verdade, o que a gente recomenda é que ela faça o exercício que lhe dê prazer. Uma coisa que ela goste, que consiga ter essa interação também com o emocional, tá? Então, uma vez que a pessoa não tem nenhum dano articular nem ósseo, ela, conforme o condicionamento físico dela com o educador físico, ela pode fazer. Existem pacientes com fibromialgia que estão correndo, que estão participando de corridas, né? E a proporção que ela vai condicionando o físico, isso aí vai sendo um exercício gradual, ela vai adquirindo esse condicionamento. A senhora falou em dores por 3 meses, são em intervalos que compreendem um período total de 3 meses, ou essa crise pode perdurar por esse tempo todo? Não, isso aí é a definição da doença, porque eu posso ter quadro de dor muscular intercalada, associada a alguma coisa, por exemplo, uma postura, por exemplo, um sono ruim, sei lá, um colchão inadequado, uma coisa. Você pode ter um quadro de dor muscular e não ser fibromialgia. Então, pela definição de fibromialgia, eu preciso ter dor crônica, que a gente caracteriza dor crônica como mais do que 3 meses de duração, difusa, ou seja, não é só num membro, não é só num local, difusa, que a gente fala membro superior e membro inferior ao mesmo tempo, e também se associa a esses sintomas sistêmicos, né, que foi até relatado, fadiga, insônia, indisposição, às vezes cefaleia, tá? Esse quadro é mais sistematizado. Bom, nós conversamos com a médica reumatologista Joelma Moreira. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Obrigada, obrigada.